Eu sou Murilo, da Associação Brasileira de Agroecologia, da ABA, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre o agronegócio e todos os impactos que esse modelo de produção traz e a agroecologia como alternativa a esse modelo. Acho que o primeiro momento para a gente pensar a questão do agronegócio é muito importante a gente pensar que essa ideia do agronegócio e esse modelo ele foi construído principalmente em três momentos. Um primeiro momento, após a Segunda Guerra Mundial até a década de 60, que a gente chama de a construção de um projeto pedagógico para o capital. Um segundo momento, que é o que vai da década de 60 até os anos 90, que é o período da Revolução Verde, a implantação do pacote tecnológico da Revolução Verde. E um terceiro momento, que é o período neoliberal, a partir da década de 90 até o momento atual, onde se consolida de fato o agronegócio como modelo de produção e como propaganda e como ideia. Esse primeiro momento, que é o período do pós-Segunda Guerra Mundial, foi construído nesse período um projeto educativo para o capital. Quer dizer, entre 1945 e 60, existiu todo um processo baseado na construção de um serviço de extensão rural, na maioria das vezes com incentivo e com financiamento de grupos americanos, como a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford, e que visitava todas as comunidades rurais camponesas, os agricultores, as comunidades quilombolas, convencendo-as equivocadamente que toda a sua história e seus conhecimentos produtivos estavam equivocados, que não serviam para a produção. E apresentando uma nova perspectiva, que era a perspectiva das sementes híbridas, dos agrotóxicos, dos adubos químicos. Então esse processo, ele excluiu uma grande quantidade de pessoas, porque só poderiam produzir a partir daí quem aderisse ao pacote tecnológico, e levou várias pessoas para a cidade já nesse período. E preparou alguns agricultores para aderir a todo o pacote tecnológico ligado ao capitalismo do campo. Esse seria o primeiro momento. Um segundo momento é o momento propriamente dito da Revolução Verde, que teve a preparação pedagógica anterior por todo o serviço de extensão rural. A Revolução Verde é a consolidação desse pacote tecnológico, com as sementes híbridas, com os agrotóxicos, com os adubos químicos e com a mecanização agrícola. A Revolução Verde, que inclusive era uma contraposição à Revolução Vermelha, né, que é a Revolução Chinesa comunista, então tinha também um viés político e ideológico. A Revolução Verde ela vai implantar um modelo de produção com capital externo também durante o período da ditadura militar no Brasil e que vai, em primeiro lugar, expulsar grande parte da população camponesa do campo e levar essa população para as periferias da cidade. Só para a gente ter uma ideia, na década de 60 a gente tinha 80% da população brasileira vivendo no campo. Na década de 80, 20 anos depois da instalação da Revolução Verde, a gente já tinha 80% da população vivendo nas cidades. Então o primeiro impacto dessa Revolução Verde foi exatamente a expulsão dessas pessoas do campo para as cidades. Mas, além disso, ela impactou também o ambiente natural, porque ela contaminou rios, desmatou o cerrado, desmatou outros biomas brasileiros. Então, além dos impactos humanos que foram causados pela expulsão dessas pessoas e desses camponeses para a cidade, que depois vão retomar na luta pela terra, ela causou uma quantidade imensa também de impactos sobre o meio ambiente. E o terceiro momento, sequencialmente a Revolução Verde, que ocorre a partir da década de 90, de meados da década de 90, já num contexto neoliberal, e que tem novos elementos, né? O contexto neoliberal ele apresenta a consolidação da ideia de commodities, quer dizer, no agronegócio já não se produz mais alimentos, pelo menos ideologicamente, se produz commodities, quer dizer, o que são as commodities? São produtos básicos produzidos no campo, a mineração também entra no contexto de commodities, e que são comercializados nas bolsas de valores de Nova York, de Hong Kong, entre outras. Então, não quer dizer que o produto produzido, milho, algodão, principalmente milho, soja, eles não podem servir como alimentos, mas eles são produzidos com a intenção de comercialização. Então, um primeiro elemento desse novo contexto consolida-se no agronegócio é a ideia de commodities. Um segundo elemento é a ideia dos transgênicos, porque além da ideia de commodities, além do elevado uso de agrotóxicos que já vem da Revolução Verde, a gente tem um novo elemento que são os transgênicos, né?
que são sementes desenvolvidas exatamente para suportarem uma carga muito maior de agrotóxicos e que essas plantas não morram com essa aplicação. Então, enquanto eles faziam a promessa de que o uso de sementes transgênicas diminuiria o uso de agrotóxicos, na prática eles acabaram aumentando o uso de venenos e de agrotóxicos, contaminando a água, os alimentos, entre várias outras coisas, e impactando na vida das pessoas diretamente. Então, esse período todo em que é construído o agronegócio, ele tem vários impactos para a humanidade e impactos para o meio ambiente.